Observe o seguinte, quando a gente faz aqui a leitura do enunciado da questão, a gente percebe que se trata de uma questão de probabilidade ou, né? Ou seja, é soma de probabilidade. Mas acompanha comigo o raciocínio. A questão diz assim, ó, ao retirar duas cartas de um baralho comum de 52 cartas sem reposição, qual a probabilidade de que a combinação obtida sejam dois reis ou, preste atenção aqui nesse conectivo, é ele que vai fazer a diferença de como é que a gente vai trabalhar com essa questão, tá? Contenha pelo menos, outro conceito importante aqui da probabilidade é o pelo menos, tá? Uma carta de copas. E aí o que acontece, pessoal? Quando a gente trabalha com a probabilidade ou, nós estamos trabalhando com a probabilidade da união de eventos. E aqui nós temos dois eventos. Sair dois reis seria um evento e ter pelo menos uma carta de copas já seria o segundo evento. E aí nesse caso, vale ressaltar o seguinte, ó, a probabilidade de A união com B, que é exatamente o que a nossa questão está querendo, é dada pela probabilidade de A somada com a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção de A com B, caso haja essa interseção, beleza? E aí toda vez que a questão pede para a gente fazer a probabilidade ou, nós precisamos tomar o cuidado de observar se vai ou não haver interseção entre os eventos que estão sendo solicitados, beleza? Bom, vamos agora analisar cada um desses eventos separadamente, tá? Vamos lá, primeiro é o seguinte, como é que ficaria a probabilidade de nós retirarmos dois reis? Bom, vamos lá, eu vou chamar isso aqui de probabilidade A, tá? Observe o seguinte, pessoal, num baralho comum, convencional de 52 cartas, nós temos 4 reis, seria um rei para cada naipe, beleza? Então, nesse caso, a primeira carta ser um rei seria 4 em 52. Da segunda carta ser um rei, seria 3 em 51. E aí, por que ficou 3 e por que ficou 51? Observe que lá no texto da questão ele fala que são 52 cartas sem reposição. Isso significa dizer que cada vez que você tira uma carta, o espaço amostral diminui, beleza? E aí, se nós efetuarmos essa multiplicação, isso aqui vai dar 12. Aqui embaixo eu fiz uma colinha, dá 2.652. Então, essa seria a probabilidade de você retirar dois reis, tá certo? Bom, a gente agora precisa avaliar aqui na questão a questão de que seja pelo menos uma carta de copas. E aí, o que acontece, pessoal? Eu vou chamar isso aqui de probabilidade B, tá? A probabilidade B é a probabilidade de retirar pelo menos uma carta de copas. E aí, preste atenção nesse macete, ó. Todas as vezes que a questão pede a você que calcule a probabilidade do pelo menos 1, a gente faz esse cálculo mais facilmente utilizando o que a gente chama de probabilidade do evento complementar. O complementar do pelo menos 1 é o nenhum. Então, preste atenção nesse raciocínio. Eu vou calcular a probabilidade do pelo menos 1 fazendo 1 menos a probabilidade do nenhum, tá certo? Isso aqui vai facilitar demais o nosso cálculo. Ou seja, ao invés de calcular caso a caso as probabilidades do pelo menos 1, eu vou calcular a probabilidade do que ele não quer, que é o nenhum, que é o que fica de fora, beleza? E aí observe o seguinte, ó, essa probabilidade do nenhum pode ser facilmente calculada. Imagine que no baralho são 52 cartas, você tem 4 naipes, copas é um desses naipes, são 13 cartas. E aí o que acontece? Se de 52 você tira essas 13, ficam 39. Então, a primeira carta não ser de copas seria 39 em 52. Da segunda carta não ser de copas seria 38 em 52, em 51, aliás. A gente já sabe que 52 vezes 51 dá 2.652. Esse 39 vezes 38 eu fiz uma colinha aqui também. Isso vai dar 1.482. Então, pessoal, preste atenção. Essa conta aqui é a probabilidade de não ser de copas. Mas como ele quer pelo menos uma de copa, a ideia é que eu faça 1 menos essa probabilidade aqui, tá certo? Esse seria esse carinha aqui, ó. Essa é a probabilidade do pelo menos uma carta de copa, tá? E aí a gente precisa, né, fazer essa operaçãozinha aqui. Se nós fizermos 1.652 menos 1.482, deixa eu só agilizar aqui o cálculo. 2.652 menos 1.482, eu esqueci dessa cola, pessoal. Isso vai dar 1.170. Ficaria 1.170 sobre 2.652. Então, essa é a probabilidade de que pelo menos uma carta seja de copas.
beleza? E aí o que acontece? Nós já estamos quase terminando a nossa questão, só que observe o seguinte, lá quando a gente está trabalhando com probabilidade ou, pode acontecer desses caras terem um evento interseção, tá? De haver uma interseção entre os dois eventos, e nesse caso aqui, há interseção, tá? E aí nós temos que calcular a probabilidade dessa interseção aqui. E aí, vamos lá, observe o seguinte, ó, a probabilidade da interseção vai ser dada da seguinte maneira. Imagine que quando ele pede para você tirar 2 reis, pode acontecer de um desses reis ser de copas, tá certo? E aí vai haver uma interseção entre cartas de copa e reis de copa. E aí qual o detalhe? Qual seria a probabilidade do primeiro rei ser de copas? 1 em 52. E aí as outras cartas, né, vai ser 3 em 51, seriam os outros reis. E aí observe o seguinte, aqui o primeiro rei é de copas, tá? E os outros reis é normal, só que é o seguinte, não tem a garantia de que essa primeira carta tenha que ser a de copas, né? Tem que ser o rei de copas. Esse rei de copas poderia aparecer aqui no segundo lugar, então teoricamente eu posso multiplicar isso aqui por 2. E aí a probabilidade da interseção de pelo menos uma carta de copas e rei de copas vai ser dado por 6 em 2652. Então, eu praticamente já tenho todos os meus valores para poder calcular a minha probabilidade, beleza? Então, a probabilidade da união desses dois eventos vai ser dada pela probabilidade do primeiro, que seriam ter 2 reis, que vai ser o 12 sobre 2652, mais a probabilidade de pelo menos uma carta ser de copas, que a gente calculou ali, ó, 1170 sobre 2652, tá? Menos a probabilidade da interseção entre reis de copas, né, e carta de copas, tá? E aí nesse caso aqui vai ficar 6 sobre 2652. Então, senhores, eu não vou finalizar o cálculo, mas basicamente essa é a conta que nós precisaríamos fazer para finalizar esse resultado, beleza? Então, fiquem atentos, tá certo? Questões de probabilidade, quando fala probabilidade ou quando fica subentendida essa ideia de união de eventos, a gente precisa levar em consideração a possibilidade desses eventos terem ou não interseção. E se houver interseção, ela precisa ser calculada e precisa ser subtraída do somatório das probabilidades, beleza? Então, pessoal, um detalhe importante aqui a ser destacado é o seguinte, a questão, ela fala aqui de combinação, tá? Mas eu acredito que a palavra combinação ali não foi, né, colocada ali propositalmente com a ideia de fazer combinações, de não levar em consideração a ordem dos objetos, tá? Nós calculamos aqui considerando a ordem dos objetos como sendo algo importante, beleza? Caso a gente queira aplicar a ideia de combinação mesmo, ou seja, de que a ordem não vai ser importante, os nossos cálculos aqui eles teriam que ser divididos por 2, né? Ou por 2 fatorial, que é a mesma coisa que 2, tá? Então, o nosso cálculo aqui, ele está levando em consideração sim a ordem em que essas cartas são retiradas. Se não fosse levarmos em consideração a ordem em que essas cartas são retiradas, essas contas aqui elas ficariam um pouco diferentes, porque você teria que usar o conceito de combinação, e em combinação a ordem não é importante, tá? Acredito eu que no texto da questão a palavra combinação não está se referindo à questão da ordem, e sim à questão do agrupamento ali das cartas quando está sendo feito, beleza? Mas de qualquer forma fica aí a dica, tá? Se a gente levar em consideração a palavra combinação escrita ali, esses resultados que vocês estão vendo aqui, eles cairiam pela metade, beleza? Espero que vocês tenham compreendido aí e até a próxima. Valeu!